Olá pessoal, tudo bem? Sou André Tesser, você está aqui no nosso canal Dialogando Direito e hoje a gente vai falar de uma decisão específica, recente, da Justiça do Trabalho, que trata de um tema importantíssimo de processo civil, sobre o qual a gente já conversou num outro vídeo aqui. Aliás, vou deixar o vídeo aqui, vou deixar o link para vocês poderem assistir os dois, que é sobre os novos limites subjetivos da coisa julgada a partir do Código de 2015 e um pedaço dessa revolução paradigmática, na minha modesta opinião, que aconteceu no Código de 2015, reconhecendo especificamente a possibilidade da coisa julgada beneficiar terceiros que não participaram da relação processual em que foi proferida a decisão, que posteriormente ficou aí acobertada pela coisa julgada. Então, a gente vai falar, na verdade, vai comentar aqui uma decisão que passa a reconhecer essa questão e que pode abrir um caminho para que outras decisões também sejam proferidas nesse sentido. Então, já você aí que ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever, aperta o sininho, vai passar aqui embaixo para você saber quando tem vídeo novo subindo para a gente conversar, tá bom? Então a gente vai falar de coisa julgada, de limites subjetivos da coisa julgada e da possibilidade disso beneficiar terceiro. E eu quero começar agradecendo aqui, porque isso sempre é muito importante, ao meu grande amigo, professor de Direito do Trabalho, uma autoridade aí no Direito do Trabalho no Brasil, e um cara que tem se dedicado muito aí ao estudo principalmente de novas formas de trabalho no mundo digital, a partir aí da revolução digital também, que é o meu grande amigo, meu xará, André Zipperer, que pegou e me mandou essa decisão, comentando e lembrando de um curso que eu tive a oportunidade de ministrar com eles, lá no escritório dele, e também com outro grande amigo meu, Daniel Glombe, Dr. Glombe também, aí, grande escritório trabalhista aqui de Curitiba, e em que a gente conversava sobre as inflexões do novo CPC no processo do trabalho, e eu comentei com eles essa questão da possibilidade da coisa julgada beneficiar terceiro, do artigo 506 do novo CPC, e o André lembrou disso assim que viu a decisão, já me mandou. É uma decisão, aliás, que está rolando em diversos blogs jurídicos aí pelo Brasil. Migalhas publicou, Conjur publicou. Por quê? Porque é uma decisão importante sobre uma temática que já estava rolando e que parece que começa a ter a devida atenção dos tribunais, pelo menos nos tribunais trabalhistas ou pelo menos perante o TRT da segunda região. E eu tenho aqui na minha mão a decisão impressa, eu tenho aqui em minhas mãos essa decisão. Não é, eu sei que os mais antigos lembraram quando eu falei, eu tenho em minhas mãos, né? Não é uma carta de uma ouvinte que nos escreve aí com o singelo pseudônimo de Mariposa Apaixonada de Guadalupe, como diria a bela canção de Evandro Mesquita e da Blitz, mas é a decisão aqui impressa, né? Porque eu me dei ao cuidado de examinar aqui neste agravo de petição. Depois eu vou deixar o número do processo aqui, vocês vão poder acessar, enfim, para poder olhar com cuidado essa decisão. Mas em resumo, o que diz a decisão? A decisão diz mais ou menos o seguinte: olha, a partir da nova regra do artigo 506 do Código de Processo Civil, há uma mudança num certo sentido, ou uma mudança mais expressiva num certo sentido, em relação aos limites subjetivos da coisa julgada. O Código de 73 dizia especificamente no artigo 472 que a coisa julgada não poderia prejudicar e nem beneficiar terceiros. Essa era a regra estabelecida no Código de 73, lá no artigo, salvo engano, 472. E o Código de 2015 vem, quando trata então dos limites subjetivos de quem poderia ser atingido pela coisa julgada, o Código de 2015 vem e muda um pouquinho essa redação e diz assim: a coisa julgada não pode prejudicar terceiros. Mas ela retira especificamente aquela expressão nem beneficiar terceiros, para poder, a partir daí, permitir uma interpretação de que sim, a coisa julgada pode beneficiar terceiro, ainda que ele não tenha participado da relação processual em que foi proferida a decisão que transitou em julgado. E isso acontece basicamente, e isso a própria desembargadora relatora aqui desse agravo de petição no TRT da segunda região lembra disso. Vale-se um pouco aqui da ideia que vem da Common Law, especialmente da ideia do collateral estoppel ou do no mutual collateral estoppel, que trata justamente disso. Ora, se uma parte teve a oportunidade plena, contraditória, efetiva, etc., para discutir aquela questão num determinado processo contra o litigante A,
e essa decisão foi proferida de forma desfavorável a essa pessoa, essa parte não pode querer discutir essa questão num outro processo só porque agora ela não está diante do litigante A, está diante do litigante B. Isso tem um reflexo, ou tem uma questão bastante importante, tem um reflexo bastante importante, porque ele permite, primeiro, que você diminua a existência de decisões contraditórias sobre a mesma questão, sobre o mesmo tema, enfim, e também dá um sentido de economia processual, visando que, olha, uma vez discutida essa questão, não interessa em frente de quem você está discutindo novamente. Se ela te foi desfavorável, ela continuará sendo desfavorável. E nesse sentido é que a desembargadora relatora aqui do TRT da segunda região, e depois foi acompanhada, obviamente, pelos demais membros da turma, ela consagrou e entendeu, olha, já tinha uma coisa julgada num outro processo contra você aqui, portanto, você não pode rediscutir essa questão nesse caso, mesmo estando diante de outro litigante. Veja que coisa interessante isso. Nós estamos falando então da coisa julgada para beneficiar terceiro. Muda inclusive a lógica da alegação da coisa julgada, porque a coisa julgada normalmente é alegada como matéria de defesa, né? O réu diz, olha, já tem coisa julgada sobre isso. Aqui a gente está, ao inverter essa lógica, permitir especificamente que a coisa julgada beneficie terceiro, o autor pode, neste caso, de forma bastante específica, dizer, olha, já existe uma coisa julgada sobre isso, a outra parte, a parte contra a qual eu estou demandando, ela teve a oportunidade de discutir isso no outro processo e perdeu com coisa julgada. Portanto, eu quero aproveitar a coisa julgada que foi desfavorável à minha parte adversa num processo em que ela estava litigando contra outra pessoa e não contra mim. Veja como essa lógica é diferente, né? E é claro, quando a gente falou de coisa julgada em favor de terceiro, lá no outro vídeo que eu falei para vocês, que a gente vai deixar aqui para vocês poderem acompanhar, eu lembro que eu dei duas referências teóricas para vocês naquela época. Obviamente, a obra primeira do professor Luiz Guilherme Marinoni, que trata, né, dessa questão no livro dele de coisa julgada sobre questão, e depois também na obra do professor Ricardo Alexandre da Silva, também trata dessa questão bastante importante e disse, olha, essas são duas referências importantes. E é claro, né, ao me deparar com a decisão, fui olhar e tal, e a desembargadora relatora, inclusive, cita aí a obra do professor Luiz Guilherme Marinoni, o curso de processo civil que ele escreve junto com os professores Sérgio Cruz Arenharte e o professor Daniel Mitidiero, para falar dessa possibilidade aqui, ou para dar uma robustez teórica, né, um embasamento também doutrinário sobre essa questão do collateral estoppel, do non multiple collateral estoppel, a justificar, a fundamentar essa decisão. Como eu falei para vocês, essa é uma decisão bastante importante, ela pode estar abrindo bastante essa discussão. Vamos continuar acompanhando, vamos ver se a gente vai ter aí uma consolidação desse entendimento, que ele me parece bastante relevante e ele presta, e essa decisão, ela vai num excelente sentido da administração da justiça ao permitir que você não tenha decisões contraditórias sobre o mesmo tema e também privilegiar a economia processual. E para quem está advogando ou para quem lida com a matéria, é um cuidado bastante específico. Nesse caso, inclusive, a desembargadora relatora aplicou multa de litigância de má-fé na parte que queria rediscutir a questão que ela já havia perdido numa outra ação contra um outro litigante. Então, cuidado, inclusive, porque dependendo de como a coisa seguir, aí nós podemos ter até uma consolidação desse entendimento de punição por litigância de má-fé de quem quer relitigar coisa que já litigou. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham curtido aí o vídeo. Comentem, compartilhem, façam como meu amigo André Zipper e tragam outras questões para a gente poder discutir aqui. Não esqueçam de novo de se inscrever no canal, apertar o sininho para saber quando tem vídeo novo subindo para a gente continuar dialogando direito. Obrigado.